Infelizmente, muitas das testemunhas já faleceram. As pessoas que decidiram falar já são de mais idade. E o fizeram porque não querem levar este segredo para o túmulo e querem que fique para a história. Meu pai foi um dos soldados encarregados de recolher os corpos dos alienígenas. Ele contou para mim e para minha irmã que o governo cuidou de encobrir tudo o que realmente aconteceu. Ele disse que não foi uma história fictícia e que não era um balão meteorológico. Ele disse que foi uma colisão e que quando chegaram ao local, viram uma nave circular com 3 corpos. Tinham cabeças grandes e pelo menos um deles estava vivo antes de ser transportado para a base. Outro caso similar foi a de Carlin Green. Seu pai ocupava o cargo mais alto nas Forças Aéreas dos Estados Unidos. 2 semanas antes de morrer, ele contou o segredo que guardou por mais de 3 décadas. Enquanto se preparavam para colocá-lo na maca para levá-lo, ele me disse, bebê, ele sempre me chamou de bebê. Ele disse, filha, não deixe que ninguém te diga que esse acidente não aconteceu. Ele disse, aconteceu. Eu estava lá. Eu vi o local do acidente. Eu vi aquela nave espacial e vi as cinzas. Eu fiquei ao lado dele e disse, papai, eu te amo muito. E nós nos veremos em breve. Outra testemunha que, quando jovem, trabalhou no Comando Aéreo Estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos e teve acesso a um documento secreto de Roswell que acreditou a princípio ser falso e não teve interesse de ler. Décadas depois, ele mudaria de opinião. Havia algumas fotos que mostravam 3 ETs mortos e 2 em pé, aparentemente vivos. Não tinha como saber, só vi as fotos deles caídos no chão. E, sendo sincero, me arrependo de não ter lido o documento inteiro. Devia ter muita coisa. Com certeza, devia ter muita coisa interessante ali. Então, eu me arrependo profundamente disso. E hoje, acredito piamente que o disco existiu. Eu vi fotos da nave destruída, mas não dava para determinar se era a parte frontal, traseira ou lateral. Eu parei de chamar de disco voador porque, na verdade, aquilo que eu vi não era apenas um disco voador, aquilo era uma nave espacial. Algumas das outras testemunhas e suas famílias foram ameaçadas, como foi o caso de Frank Rowe, ainda uma criança em 1947, e cujo pai era o chefe dos bombeiros que esteve presente no local da queda. Provavelmente foi um caso de lugar errado na hora errada. Eu estava nos bombeiros porque tinha que ir ao médico. Senão, com certeza não estaria presente quando um policial civil chegou com um pedaço do material. Os bombeiros mexeram nele e, quando terminaram, eu pude ficar com ele durante um bom tempo. Eu segurava com a mão e depois deixava cair e, quando batia na mesa, ficava totalmente reto. Não ficava enrugado, não fazia barulho. Era bem leve, parecia que estava segurando o ar com a mão. Alguns dias depois, o militar bateu em sua casa, ameaçando a sua família. Primeiro, ele tentou me convencer de que eu não sabia de nada. Não tinha visto nada, até que ele me disse: temos 2 campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Um ao sul e outro chamado Orchard Park. Se isso não é o suficiente para convencer vocês de que não podem falar sobre isso, nós podemos matá-los. Aqui é um grande deserto, ninguém encontraria os corpos. E nunca descobririam o que aconteceu, então prometi que não contaria. Meu pai achou que estava respondendo a uma queda de avião. Mas quando chegaram ao local, encontraram uma coisa incrível. Um disco voador com um tripulante vivo caminhando e 2 que já estavam em sacos para cadáveres. O que estava caminhando falou dentro da cabeça deles e todos escutaram a mesma coisa. Aquilo era telepatia, mas o meu pai não sabia e ele disse: não queremos fazer mal a ninguém. Não há nada que possam fazer para nos ajudar. E foi quando os militares chegaram e ordenaram que fossem embora. E foi o que eles fizeram.
Eles foram embora. Frankie Rowe faleceu em 25 de julho de 2017. Ela foi a última testemunha a garantir ter colocado as mãos em uma das peças da nave de Roswell. Porém, seus testemunhos e seus registros ficarão para a história. Sem dúvida, o estado do Novo México, local das culturas mais antigas da União Americana e testemunha da primeira detonação nuclear, é um lugar muito especial. Ao longo desta investigação, juntamos as peças deste extraordinário quebra-cabeças e compreendemos o estado mental daqueles que eram encarregados da segurança nacional entre 1945 e 1948. E sua preocupação com a aparição de seres muito superiores tecnologicamente que rondavam as proximidades da base militar mais estratégica e importante do mundo. Também testemunhamos a forma sistemática com a qual as campanhas de desinformação sumiram com evidências e calaram testemunhas. Se tratava de uma verdadeira ameaça à segurança nacional. O silêncio precisava ser mantido a qualquer custo.